estamos começando mais um Pod Educando Empreende. Eu sou Ana Luísa, do primeiro ano do ensino médio, do Colégio Bom Venuto, e eu estou aqui com a Heloísa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Heloísa e hoje a gente vai entrevistar o Márcio Watanabe, que vai falar um pouco sobre como ele começou a empreender desde jovem. Oi, tudo bem? Meu nome é Márcio, eu tenho 15 anos, sou empreendedor e empresário, empreendo desde os 12 anos e antes de qualquer coisa eu queria agradecer antes o Colégio Bom Venuto, o Pod Educando, pela oportunidade de falar um pouco da minha história, da minha empresa aos 15 anos de idade e a conversa vai ser sobre esse tema de empreender jovem e como foi para mim ter a minha própria empresa com essa idade tão nova, né? Márcia, é muito curioso, né? Saber que você tão jovem, assim, 15 anos, tem essa mente, né, de empreender, construir uma empresa. Eu nunca conheci, né, alguém assim tão jovem com esse pensamento. E eu gostaria de saber da sua trajetória, como é que você começou. Eu comecei com 12 anos, eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte, sempre fui apaixonado por empreendedorismo porque eu comecei no lado digital, do lado do empreendedorismo. E o que mais me encantou é que, além de você solucionar uma dor, você consegue criar seu próprio negócio. Então, o que mais me incentivou assim foi a minha vontade de ter a liberdade financeira, geográfica, de poder trabalhar de onde eu quiser, fazer meus horários e não ter que seguir uma regra. E foi isso que mais me deu vontade de começar, principalmente no lado digital. Que a maioria do lugar, o lugar onde mais jovens começam hoje é pelo lado digital, né? Sim. E depois de toda a experiência que eu adquiri, eu fui pro lado físico, que são meus produtos hoje, minha empresa. O que influenciou, tipo, você seguir nessa área, que você seguiu na área dos pets, né? O que influenciou você a seguir essa parte de ajudar mais uma área que não tem tanto conhecimento na questão de suplemento? Então, pet sempre foi muito presente na minha família, desde meus avós, que vieram do Japão. Principalmente os cachorros, que, sim, foram mais de 20 que eles trouxeram quando eles vieram do Japão pro Brasil. E eles foram criados em fazenda, então o clima é muito diferente do Japão. E acaba que eles começaram a ter muito problema de pele, a queda de pelo mudou drasticamente. E isso sempre foi muito presente na minha família, sempre vi esses cachorros desde que eu nasci. E aí veio a ideia, porque suplemento humano já existe muito, já está saturado, mas eu gosto muito da ideia de suplemento porque é natural, então não tem química. Isso que é o que mais me encanta nesse negócio. Pelo meu negócio, o que mais me encanta é pelo fato de ser natural. Não tem química, são só vitaminas, minerais, proteínas. Então isso que é o mais legal do suplemento é que você pode dar a qualquer hora, não precisa de prescrição veterinária e não tem uma relação. Então, tipo assim, você não vai tomar e vai ter alergia, Sim. como um medicamento normal. Você disse, né, que você começou bem cedo. E como isso? Porque, assim, nós, jovens de hoje em dia, não pensamos muito em empreender, né? Óbvio que tem muitas outras formas de ganhar dinheiro. TikTok, Sim, tudo. hoje em Mas dia. o celular a gente sabe que é uma ferramenta, né? Que a gente pode estar ganhando dinheiro. Mas como que você teve essa mente? Porque não é qualquer um que tem, né? Essa mente tão jovem assim. Sim. Eu acho que é uma questão mais de mentalidade. E hoje existem diversas maneiras de ganhar dinheiro, como você falou, TikTok, influência, Instagram. O que mais tem hoje é influência também, né? Ganhando dinheiro com Sim. publi de outras empresas, outras marcas. Mas o que mais me incentivou a ir para esse lado de empreender digitalmente é que eu queria ser meu próprio chefe. Sempre tive isso na minha cabeça. Eu queria ser meu próprio chefe, fazer meus horários e olhar para um negócio que eu realmente acredito e falar, nossa, isso aqui é meu. Eu que fiz isso, eu que construí isso aqui. É o que mais me incentivou, porque eu não queria, vamos dizer, ter um horário certo para entrar, um horário certo para sair, ter um estabelecimento para mim entrar e sair todo dia. Trabalhar para os outros, né? Sim. Resumidamente, outras palavras, é isso. Você comentou que você começou no digital. Você começou com quem em específico? Eu comecei com dropshipping, que dropshipping é o quê? É uma modalidade de negócio totalmente digital. Então, você não precisa ter um estoque para vender um produto. Então, o que eu fazia? Eu tinha um fornecedor da China e tinha um e-commerce, que era a minha loja. Eu colocava a minha marca lá, só que o fornecedor era da China. Então, o fornecedor mandava direto para o consumidor final. Então, por exemplo, você fez uma compra no site, esse produto não vai passar por mim. Sim. O chinês vai mandar direto para sua casa. E a barreira de entrada nesse negócio é muito baixa. Na época, foi R$ 50 que eu investi para entrar. Então, esse foi o que me despertou essa paixão pelo empreendedorismo. Foi essa experiência com 12 anos. Foi essa experiência que me trouxe essa paixão.
É bem novo mesmo, tem que ter bastante maturidade, né, mentalidade Sim, e aguentar as críticas, né? Óbvio que vai ter os pontos positivos, mas sempre vai ter sim, os negativos também. O medo, né? exatamente. É, só que seus pais, como eles foram? Tipo, sempre te apoiaram desde o começo? Como que foi? Então, por ser um negócio digital, na época eles achavam meio estranho. Ah, um menino tão novo Uhum. querendo trabalhar no digital, como será que isso funciona? Mas depois que eles viram que isso existe, que isso acontece, que isso pode trazer resultado, eles começaram a apoiar. E no caso hoje, a NutriPets, que é a minha empresa, eu tenho muito apoio deles. E eu sou muito grato por isso. Mas eu acho que acredito que no começo de qualquer pessoa, tem muitas pessoas que vão duvidar, muitas pessoas que vão julgar. Sim, Mas a maior dica que eu dou pra quem tá começando é não liga pra opinião dos outros, não liga porque os outros vão chamar, vão me dar apelido, vão me zoar, vão... Não, se é seu sonho, só vai. Se é é seu isso sonho, aí. só vai. Sim, no que ela falou de ter muitas dificuldades e que, assim, às vezes a gente não tem o apoio que necessita, o que você acha, assim, que foi mais difícil pra você começar nisso? Tipo, o que na época te deu um pouco de medo de começar, talvez um medo de frustrar, de se frustrar? Eu acho que o maior medo no começo, principalmente com a idade que eu tinha, 12 anos, era de frustrar meus pais. Ah, eu tô... Porque Sim, na época eu demandava muita energia. Por ser um investimento baixo, a energia que você põe no negócio tem que ser grande. sim, E vice-versa. Então, dedicava muito tempo. E às vezes, tipo, eles achavam, ah, você tá muito tempo jogando no computador e tal, dá uma pausa. Mas era um sonho pra mim, sempre foi um sonho empreender, viver do empreendedorismo. Então, acho que o maior medo no começo era frustrar eles. sim. É, como você disse, né? Esse medo de frustrar, eles ficarem falando que você fica o tempo todo no Sim, computador. Mas eu acho que eles pensaram bastante também na sua escola, né? Sobre você administrar o tempo da escola, de trabalhar. Você consegue administrar bem hoje em dia, antes? Como que é? administrar escola e negócio é um desafio para qualquer empreendedor jovem. Porque, querendo ou não, você tem um negócio, você tem um sonho, você ir atrás demanda energia. E sonho é sonho, né? Mas escola também é fundamental, é importantíssimo. Então, hoje em dia eu consigo balancear os dois, mas com muito cuidado. Porque o tanto que eu dedico de energia no negócio, eu não posso dedicar para a escola. Uhum. Então, eu acho que é importantíssimo você ter um equilíbrio na balança entre esses dois lados. Sim, você falou que, querendo ou não, tem alguns desafios. Sim. E qual o desafio, assim, o que mais te pega desde quando você começou até agora? Tipo, uma coisa que vai continuar e como você aprendeu a lidar com isso? Uma boa pergunta. Eu acho que um desafio que eu tenho desde o começo e continua até hoje, eu acho que é o julgamento das pessoas. As pessoas, às vezes algumas pessoas que se sentem incomodadas e elas acabam querendo se intrometer na sua vida, querendo te julgar de uma maneira, te jogar para baixo, mas eu acho que isso para quem tá atrás de um sonho é normal, é Sim. você correr risco, empreender é correr risco, é você dar a cara e ir atrás do seu sonho. É, fracasso, eu acho que nós sempre vamos ter, né? Ou, Sim. ou fracasso, ou crítica. E se você já teve fracasso, como é que você, tipo, lida com isso? Ou você prepara o seu psicológico para quando acontecer? Então, fracasso, eu já lidei mal, mas hoje em dia, depois de tanta experiência, eu sei o que fazer com fracasso. É você tirar um aprendizado. Às vezes aquele fracasso custou dinheiro, que foi um investimento. Às vezes aquele fracasso custou tempo, custou energia. Mas de alguma forma você vai tirar um aprendizado dali. Então, por exemplo, eu errei ali na hora de fazer o marketing digital. Nunca mais vou fazer daquele jeito. Então, o fracasso é o melhor jeito de você tirar um Aprender. aprendizado. Uhum. Pra mim, hoje tem outro significado fracasso pra mim. Sim. E você tem algum plano, tipo, para expandir a sua empresa? Como você pretende seguir? Se você pretende seguir nessa área? E como você acha que você poderia fazer para que ela continue, assim, tendo um resultado bom para você? Expansão, vamos lá. O marketing digital está cada vez mais crescendo da empresa. O marketing da empresa. A gente vai para os pet shops também. É que está no nosso business plan. Ir para os shoppings, quiosques de shopping, principalmente.
E o que mais traz demanda para um suplemento, que no Brasil não é uma ideia ainda que está consolidada, são os veterinários. Na verdade, esse é um suplemento que não precisa de prescrição veterinária. Mas, querendo ou não, às vezes a primeira compra vai vir de um veterinário que indicou, que prescreveu e falou, esse suplemento é bom, vai lá e dá pro seu pet. Eu acho que essa é o primeiro passo de abrir uma porta para a primeira venda, é isso. Que vai expande cada vez mais a empresa, são os veterinários. Ajuda demais e é uma ótima vertente para a empresa. Sim. Como eu disse, eu fiquei bastante surpresa por você ter 15 anos, né? E já ser um empreendedor. Mas como que é geralmente a reação das pessoas por você ser tão jovem e, né, empreender assim? Eu acho muito legal a reação, porque as pessoas, querendo ou não, ficam admiradas. E na minha escola mesmo, tenho muitos amigos que se inspiram em mim. Eles começaram a empreender depois que eu comecei. Que legal. E eu acho isso muito, muito legal. Porque a impressão que você passa, que pelo menos que eu tenho, é que eu tô ajudando os outros jovens a ir atrás do seu sonho. Sim. E eu acho isso muito legal, muito, muito legal. E, tipo, estresse, eu acho que você vai ter, né? Preocupação. Como que você vai lidar com isso? Você já pensou nisso? Já passei noites e noites sem dormir, pensando como eu vou arrumar um certo problema da empresa, certo problema do negócio. E estresse é algo que sempre vai ter para um empreendedor, sempre vai encarar. Sempre vai ser um desafio. E a lição que você tem que tirar é que, calma, respira, vamos continuar e a gente não pode deixar tomar a gente, né? Sim. Porque senão é uma pedra no caminho. Sim, ela falou agora uma coisa que pode lhe dar o estresse. E uma coisa que desencadeia o estresse é, tipo, como você criou mesmo a empresa em questão da legalização do produto. Como foi para você para você puxar fornecedores e esse tipo de coisa? Então, no Brasil, é um processo muito burocrático, até para você patentear a sua marca. Então, nosso registro foi na NPI e não foi fácil, precisa de advogado. Demora um certo tempo, demora alguns meses para você ter aprovação. Mas é um processo que cria um estresse, sim, mas tem que saber lidar. E a produção é algo que, como é nosso primeiro lote, é um negócio que também demandou muita energia, causou um estresse. Mas é normal de um negócio, é normal de um empreendedor. Você sempre vai lidar com isso. Sim. E desafio, assim, que você acha que você enfrenta por ser tão jovem? Você acha que tem ou por enquanto não? Desafio, acho que todo jovem já tem por si. Agora, um jovem empreendedor tem muito mais, eu acho. E desafios, vamos lá. Você tem que lidar com escola, você tem que lidar com o que... Você tem que, querendo ou não, você tem que ir pra escola. Sim. Você não pode abandonar a escola. Tem gente que abandona, mas não tá nos meus princípios. Você tem que lidar com escola, você tem que lidar com família, tem que lidar com o social, que é com seus amigos. Tem muita coisa para você administrar. Então, eu acho que um jovem já passa por isso. Um jovem empreendedor, às vezes, acaba até tendo mais por ter um negócio. Porque não é fácil. Você ter funcionários que dependem de você, dependem da sua empresa para colocar comida na mesa deles. Sim. É uma responsabilidade pesadíssima. Mas faz parte do empreendedorismo e eu acho isso muito legal, porque criar empregos, criar oportunidade para pessoas, isso é fantástico no empreendedorismo. Além de solucionar a dor do mercado. Que a gente soluciona uma dor de um jeito natural. E isso que me encanta pelo meu negócio. Sim. Você falou que tem que ter muita ligação com a vida pessoal e Sim. que tem coisas que você tem que saber relacionar o que é a empresa e o que é a sua vida fora dela. E para você, ligado com a vida pessoal, tanto na vida profissional, o que significa sucesso em questão da NutriPets? Sucesso. Na questão da NutriPets, eu acho que trazer a solução que a gente acredita muito que é uma solução natural para todo mundo. E conscientizar essas pessoas que isso aqui é uma forma de você tratar, você trabalhar o seu cachorro de uma forma natural. Você não precisa dar um medicamento, dar um negócio químico para ele. Eu acho que sucesso para NutriPets é trazer essa ideia natural. Sim. E agora, na minha concepção como empreendedor, sucesso não é você ter dinheiro, é você ser famoso, você ser importante. Não, é você equilibrar todas as áreas da sua vida. Então, tipo, o tanto que eu me dedico no meu trabalho, eu me dedico com a minha família, eu me dedico na escola. É você equilibrar tudo isso. Para mim, sucesso é isso. Ter equilíbrio. Exatamente.
É muito realmente legal saber que você tem, tipo, essa maturidade, sabe? Essa mentalidade que os jovens de hoje em dia não tá ligando, né? É, E os seus pais, eu fico muito curiosa com os seus pais, sabe? Porque, como você disse, que no começo eles não acreditavam muito, né? Por você ter começado com 12 anos. Isso Sim, daí na internet. aí sim que é mais chocante. E você já teve, tipo, o pensamento de, ai, não vai dar certo, tipo, acabou. Ou você sempre manteve, tipo, é isso, vai dar certo, eu quero isso e vou continuar. Eu acho que o empreendedorismo tá no meu sangue, porque nunca passou pela minha cabeça assim, mesmo que eu tivesse fracasso, mesmo que eu tivesse falhas, eu vou parar por aqui, acabou, vou deixar meu sonho aqui no meio do caminho, vou sair fora. Acho que isso, eu não sei como, nunca passou pela minha cabeça, mas é uma questão de mentalidade também. Sim. Eu nunca aceitei, assim, mesmo que eu errasse, eu não aceitei parar pelo meio do caminho até eu chegar onde eu quero. Sim. É o que você falou de que era uma coisa que sempre teve vontade. Quando foi que você conseguiu a sua primeira oportunidade de apresentar o seu produto, de criar, de falar sobre para o público? Ah, assim, a primeira oportunidade mesmo foi na internet, porque querendo ou não, o negócio não tá na internet hoje, tá fora do mercado. Então, por exemplo, se você tem um negócio e o negócio não tá no Google, você tá fora, Sim. porque os outros estão te engolindo. Eu acho que a minha primeira oportunidade foi na internet, sim, realmente. Porque hoje a internet é a rua mais movimentada do mundo, é o lugar onde você mais vai ter visibilidade. Tecnologia. Exatamente, então foi na internet. Sim. Minha primeira oportunidade foi na internet. Hoje em dia ela abre uma porta para tudo, né? Tipo, se você tem o que você tem na internet, você tem em todo lugar. Sim. Tanto que você conversa com as pessoas assim antes da internet, criar um comércio era muito mais difícil do que hoje em dia. Fala assim, vou abrir minha empresa, eu vou criar um site e é isso. Antes você tinha que tinha uma burocracia muito maior, né? E hoje em dia tem uma, não vai falar que é mais fácil, mas ele tem uma forma facilidade. de simplificar. Sim. O digital hoje eu acho muito legal até para quem quer empreender jovem, o digital. Porque é um jeito, uma barreira de entrada baixa, você não precisa de um investimento alto e você tem uma visibilidade boa, você tem oportunidades incríveis que você às vezes não tem no mundo físico dos negócios. Então eu acho uma porta de entrada do marketing digital muito, muito boa. Assim, incrível. Sim. E sacrifício pessoal, assim, tipo, você já teve que parar de fazer alguma coisa pessoal pra ter o foco No negócio. nos seus negócios? Como que você ficou com isso? Tipo, tenho que parar de fazer isso pra focar no que é mais sério, assim. Sacrifício pessoal, eu acho que o maior que eu já tive foi deixar de ir em festa com meus amigos, em resenha. Sim. Por quê? Porque se você quer chegar a um lugar, você tem que pagar o preço. Você não vai cair do céu. Vai ser fácil. Eu quero ter uma empresa, meu pai vai me dar do jeito que eu quero, ele vai fazer as vendas pra mim. Não existe isso. Então, você tem que pagar o preço. E eu acho que foi, às vezes, perder até algumas amizades, perder um pouco do vínculo social para me focar no meu negócio, para me focar nos meus sonhos. Eu acho que esse é um dos maiores preços que eu paguei, que eu mais senti, assim. Mas eu agradeço a Deus imensamente, porque o tanto de que eu deixei de ir ao tanto que eu tô crescendo hoje. Uhum. Tanto pessoalmente, tanto nos negócios. Muita gente duvida de que um jovem consiga criar uma empresa tão, assim, que tenha uma visibilidade. E o que você diria para essas pessoas que duvidam da capacidade do empreendedor jovem? Assim, o empreendedor em si é uma pessoa que corre riscos, que Muito. Arriscar muita coisa. Exatamente, corre riscos todos os dias, que mete a cara a tapa e vai atrás do seu sonho, não mede esforços. Agora, um empreendedor jovem, ele tem desafios, mas não dá pra você falar, ele é limitado porque ele é jovem. Não, às vezes ele até tem mais potencial do que uma pessoa mais velha. Mente fechada, né? Exatamente, por ter uma mente aberta, por às vezes estar no digital, que um negócio dele tá no digital, mas é aquela empresa que é gigante não tá ainda. Sim. Aí esse empreendedor jovem de 15, 16 anos está engolindo aquela empresa que já existe pelo fato de estar se posicionando na internet. Tendo Acho que vontade. o diferencial tá na mentalidade jovem. Sim. Hoje Força de vontade. Exatamente.
É o que todo mundo fala, né? A maturidade não tem nada a ver com a idade da pessoa. Tipo, eu posso ser uma pessoa nova que pode ter mais maturidade para criar uma empresa do que, às vezes, um adulto que não tem, por às vezes, Responsabilidade. Com certeza. responsabilidade, não tem uma Vontade. capacidade para poder pensar sobre. E eu acho isso uma coisa muito relativa, porque criar uma empresa não precisa ser uma pessoa mais velha, uma pessoa que tenha experiência, tem que ser alguém que tenha maturidade, que tenha cabeça para poder fazer isso. Sim. Então é uma coisa assim que as pessoas que duvidam do jovem como um empreendedor têm uma mente muito fechada. E que eles têm que pensar assim, nossa, mas se você parar pra pensar, uma empresa não depende da idade, ela depende da maturidade e do esforço da pessoa pra aquilo crescer, né? Com certeza. E vocês foram falando e eu fiquei pensando. Só que no começo, tipo, agora, quais são os seus planos pro futuro? Que nem antes. Os seus planos eram quais? Você atingiu as suas metas hoje em dia e agora você tá crescendo, né? Evoluindo, tipo, eu atingi isso e agora eu preciso evoluir nos meus planos. Como que é? Então, naquela época, com 12 anos eu tô falando. Naquela época, meus planos eram seguir naquele negócio, mas é que tinha uma visão mais fechada por ter 12 anos. É seguir naquele negócio, eu achei que ia ser super maturável, que o negócio ia ser super rentável, mas com o passar do tempo eu vi que não era um negócio tão lucrativo. Porque, querendo ou não, como eu falei, é uma entrada de R$ 50 que você dá para poder começar naquele negócio. Então, você não pode esperar aquelas grandes coisas também. Sim. Mas, lógico, foi uma experiência incrível para mim, tanto no digital como empreendendo. E ali eu acabei saindo fora do mercado porque eu vi que o lucro era muito baixo. Mas não foi só isso também, porque eu gostei, eu me apaixonei pela ideia do suplemento, por ser um negócio natural, por solucionar um problema sem você precisar usar química, envolver química. E meus planos hoje, além de seguir com a NutriPets, fazer ela uma referência, é impactar as pessoas, que nem eu falei na minha escola. Eu acho muito legal que muitas pessoas, muitos amigos me olham e hoje estão começando a criar seu próprio negócio, vendendo roupa. Eu tenho um amigo que começou a vender camisa com a própria marca dele. Ai, que legal. Muito legal, por causa de mim, pelo meu Você exemplo. sendo a influência, né? Então você... Eu acho que o meu plano agora é incentivar os jovens atrás dos sonhos deles e deixar de se travar pela opinião dos outros, se travar pelo julgamento dos outros. Eu acho que isso é o que mais impede hoje o jovem. Sim. No começo você falou que você queria seguir no dropshipping. Tipo, você falou que com 12 anos você acreditava que o dropshipping é o que você queria seguir. Qual foi, assim, o momento que deu um estalo na sua cabeça de, tipo, isso não vai dar certo, eu tenho que seguir, tipo, quer seguir nessa área, mas eu quero seguir alguma coisa que dê mais lucros e mais conhecimento, porque o dropshipping, querendo ou não, é uma coisa que dá menos lucro do que a sua própria empresa. Além do lucro, eu saí porque eu não solucionava uma dor específica. Eu vendia produto que às vezes nem eram produtos que ia agregar na vida de alguém. Que ia trazer que a pessoa, aquele produto mudou minha vida. Não ia ter aquele impacto. Acho que esse foi um dos Sim. motivos também que fez eu sair. Uhum. Porque às vezes eu vendia umas coisas que não faziam sentido. Tipo, não era aquele negócio, isso vai solucionar a minha dor, isso vai mudar a minha vida, esse produto. Sim. E por isso que eu fui pro lado do suplemento, fui pro lado natural, fui pro lado dos pets. Porque é um mercado que é um oceano azul ainda, tá crescendo muito. E a solução é incrível, é apaixonante. E quando que, tipo, você começou a ver que tava dando certo, sabe? Tipo, nossa, você caiu assim na real. Você ficou como? Quando que foi que começou a cair a ficha? Você fala da minha empresa atual. É. Eu acho que quando começou a cair a ficha, desde o começo, assim, foram fichas foram caindo uma atrás da outra, mas eu acho que a primeira ficha que caiu foi quando chegou aquele monte de potinho de suplemento, e ali eu vi a minha cara ali, porque eu ajudei a desenvolver, eu tô na história do negócio, eu conheço ele por dentro e por fora, então eu acho que ele foi a primeira ficha que caiu que, nossa, eu sou dono disso aqui, tá na minha responsabilidade, eu que tô levando isso pras pessoas. Eu acho que ali foi a primeira ficha que caiu, assim, que mostrou pra mim, antes de qualquer resultado, foi essa primeira ficha. Mas depois eu comecei a ver que a ideia era legal, que a visibilidade estava sendo legal, que o mercado estava aceitando bem. E quando começou a sair matérias até comentando da empresa, comentando da minha experiência, comentando da minha atitude jovem, e aí foi aí com os resultados que eu comecei a sentir que isso era a minha vida. Mas eu acho que a primeira ficha que caiu foi quando
eu olhei e falei, nossa, esse negócio aqui sou eu que criei. Uhum. E como você se sentiu, tipo, você leu uma matéria falando sobre alguma coisa que você criou? Era uma coisa que tinha relacionado à sua imagem na internet, assim, uma coisa aberta para todo mundo. Qual foi a sua reação, assim? Nossa, eu tô no jornal, tô em matérias e algo assim. A sensação foi... Eu não sei nem explicar, porque é uma sensação de gratidão, porque você viu que você tá fazendo, tá dando certo. E você tá influenciando as pessoas a fazer o mesmo. Isso não tem palavras que representam o que você sente nesse momento, porque é muito gratificante. E ver lá a matéria, inclusive essa matéria foi a matéria mais lida nas 24 horas que ela foi postada no estado de São Paulo. Caraca. Foi muito, muito, muito legal. Então, assim, é você sentir que o que você está fazendo é o que realmente é a sua verdadeira missão. Você vê que seu esforço tá valendo a pena, né? Sim. Sua força de vontade. Tipo, foi uma realização, né? Deve É ter uma se realização. sentido realizado, Sim, sim. Extremamente. E eu tô olhando aqui, o roxinho, ele serve pra quê? Então, o roxo, ele vai diminuir a queda de pelo, porque a queda de pelo, tem a queda de pelo natural do cachorro ou do gato, mas muitas das vezes é a falta de nutrientes, principalmente de proteínas. Que aqui o que vai mais pegar nessa queda de pelo é metionina e a cistina. Que são duas proteínas essenciais, assim, pra manter o cabelo, pra deixar ele mais brilhoso. E esse produto aqui, de forma natural também, ele vai evitar dermatite, evitar alergia. É isso que ele vai combater. Com uma composição diferente do mercado, totalmente diferente. Eu posso falar porque eu sei, desde o momento que ele foi criado, eu sei a diferença que ele tem dos outros. Eu acredito no meu produto e sei que ele é um negócio realmente premium. E então esse aqui vai diminuir a queda de pelo e problemas de pele. Aquele ali, o marronzinho. Marrom ômega 3, ele funciona com óleos de peixe, que vai ser tipo um anti-inflamatório. Ele vai servir para o sistema digestório, para o coração. Ômega 3, uma curiosidade muito legal também, que ele também previne câncer de coração nos cachorros. Muito legal. E o amarelo é o polivitamínico. O polivitamínico é o quê? Eu acho que você já tomou uma vitamina C, você já deve ter tomado um polivitamínico. Então, o polivitamínico é para você ter a imunidade em dia do cachorro, do gato. Para você não ver ele resfriado, não ver ele doente. Mas, tipo, eles têm muita diferença, né? Ou não? De vitamina Uma cápsula, PET, assim. vitamina PET e vitamina pra gente, que é humano mesmo. Tem bastante. O ômega 3 é o que menos tem, porque é uma composição já parecida, mas é que a deficiência humana é diferente da deficiência PET. Sim. Que eles precisam em número de nutrientes. Então, ele acaba tendo umas diferenças drásticas. Nossa, mas você tenho certeza que você teve que estudar bastante, né? Sobre PET, vitamina, tudo isso, né? Bastante. E, além disso, sobre o mercado, sobre o crescimento do mercado. Marketing, né? Marketing. Como abordar uma pessoa para vender isso porque é um produto novo. Você tem que conscientizar a pessoa, porque muitas pessoas ainda acham que é um medicamento. Então, tive que estudar do pé à cabeça. E ele é tipo uma cápsula? Ele é como se fosse uma ração? Médio. Ele é uma cápsula com cheiro e sabor de carne. Inclusive, eu vou falar para vocês que se quiserem abrir aqui no podcast o ômega 3 para mostrar ao pessoal. Top. Ele é uma cápsula gelatinosa, que a gente faz com o maior laboratório de cápsulas de gelatina do Brasil. Nossa. E ele tem um aroma e sabor de carne. Isso que é muito legal, ele vê como se fosse um petisco. É só de abrir já dá pra sentir o cheiro da carne. É bem forte. Então, como ele ser parecido com um petisco, ele dá... O cachorro tem Acaba o incentivando, animal, né? tipo... Ele acaba com uma vendo facilidade. como um petisco mesmo. Acaba incentivando muito, pelo cheiro e pelo sabor. É porque, assim, eu já vi muita Nossa, tem muito gente cheiro de carne. que muito cheiro de tem carne mesmo. dificuldade de, às vezes, dar um suplemento, dar uma vitamina pro animal, porque ele não tem o cheiro, ele não tem o Sim. gosto. Eu já vi gente esconder dentro da comida pro cachorro Sim. comer. E ele tendo o cheiro de petisco, o gosto do petisco, faz ele ter mais facilidade, né? São cápsulas mesmo. Nossa, tá com um cheiro muito forte. Bastante cheiro Ele de carne. parece o cheiro de petisco mesmo. Sim. E quais habilidades você acha essencial para quem quer empreender? Tipo, uma coisa que é necessária para você. Nossa, ótima pergunta. Ousadia, em primeiro lugar. Você tem que se arriscar. Você tem que ser ousado. Confiança, você tem que confiar no seu negócio, tem que confiar no seu produto. Sim. Tem que confiar em si mesmo, em primeiro lugar.
assim, é um ponto muito importante. E eu acho que é a ação, porque muita gente tem a vontade de ter um produto, de ter uma empresa, mas deixa só no papel. E o medo, né? E o medo. A vergonha também na minha opinião, a vergonha é o bloqueio de tudo, das pessoas. Porque com a vergonha você deixa de fazer muitas coisas. Sim. Quantas pessoas que deixam de criar um produto, se apresentar, conversar por conta do medo. Então, acho que essa quebra, né, desse medo ajudaria muita gente que gostaria de empreender. Porque às vezes a pessoa vai estar lá com os seus 90 anos e falar, olha o que eu vivi até agora, vamos olhar para trás. Uhum. E, ela tinha um sonho de ter uma empresa, qualquer sonho, mas deixou de ter ido atrás por ter vergonha, por ter Sim. medo. Aí você imagina o peso na consciência que te dá isso lá na frente. Isso é um Tipo, negócio se arrepender, que né? eu coloco muito na minha cabeça, porque, eu vou deixar de oferecer esse produto pra uma pessoa porque eu tô com vergonha? E quanto que isso vai mudar a minha empresa? Pode ser que esse cliente traga outros clientes. Ou, por exemplo, eu vou deixar de ter meu próprio negócio porque tenho vergonha do que os outros vão pensar. E sabe, aí isso pode ser um negócio que vai mudar a minha vida, vai mudar a história da minha vida, da minha família. Não só a sua, né? Da minha De muita geração. gente. Mas eu tô deixando de fazer isso porque eu tô com vergonha. Tô com vergonha, tô com medo de alguém me Por causa zoar. de um bloqueio, realmente. Exatamente. Eu sei que é um negócio muito forte pra algumas pessoas. Sim. Já foi pra mim quando eu era mais novo. Mas eu vi que hoje em dia isso só vai me distanciar dos meus Sim. sonhos. Só vai Então deixar... é um negócio que eu tiro demais da minha cabeça, é a vergonha e o medo. É que muita gente fala do negócio assim de que o problema só fica maior quando você coloca mais problemas na sua cabeça. Então, para quem quer empreender, você tem que, em vez de criar um problema, Achar a solucionar solução. outro, sim. Então, assim, eu quero criar uma empresa, mas tem X coisa que pode interferir. Aí, em vez de eu falar assim, mas como eu posso resolver X coisa? Eu envolvo outro problema. Isso acaba desbloqueando um medo maior de empreender, né? Sim. Empreender vai naquilo de você equilibrar tudo que você tem na balança. Por exemplo, você tem um problema ali, mas você quer empreender, mas ainda tem a vergonha no meio e tem o medo, tem esse bloqueio. Então é você conseguir enfrentar tudo isso. Porque se você nem tentar, você não vai nem saber se teria dado certo ou não. É melhor você tentar do que ficar, tipo, e se eu tivesse, né, É uma tentado. frase que eu levo muito, é melhor você tentar do que falhar. Sim, É o realmente. famoso melhor se arrepender do que passar vontade. Exatamente, porque às vezes você tá deixando de mudar a sua história porque você tá com vergonha. Sim. Sim. E é porque, assim, hoje em dia com a tecnologia, a gente entende que a timidez... Que nem muita pessoa não precisa mostrar o rosto, sabe? Sim, Tipo, aparecer, assim, nas telas. sim. Só que, com certeza, ajuda, sabe? Você mesmo tá lá mostrando, tipo, esse é meu produto. Você tá aqui mostrando o que ele traz de benefício, por que você tá aqui explicando, sabe? É diferente. É muito diferente. Tem um estudo de Oxford que comprova que tudo bem, você pode ganhar dinheiro sem colocar seu rosto, mas você colocar um vídeo para vender alguma coisa, tudo bem, vai gerar resultados. Mas uma empresa não fala com uma pessoa, pessoas falam com pessoas. Isso. Então, Uhum. você colocar seu rosto ali falando do que você tem e oferecer é muito diferente de você colocar um vídeo só do produto assim, num fundo bonito. Sim. Você colocar o rosto e falar um humano falando para um humano é totalmente diferente de uma empresa falando para uma pessoa. Sim, é porque tem que ter o quesito de ter a ligação de uma pessoa com uma pessoa, porque e vamos supor que você está vendendo o seu produto e você não aparece no vídeo. Se você aparecer no vídeo, você já tem a ligação com a empresa e as pessoas pensam, eu estou lidando com uma pessoa. Porque a gente vê empresas que a gente não... Às vezes é uma propaganda só do produto. Sim. Se você vê uma propaganda que tem uma pessoa, que tem alguém consumindo esse produto, também dá muito mais vontade de comprar, né? Hoje na TV quase nem existem mais propagandas que não tem uma pessoa. Por exemplo, você vai uma propaganda de um amaciante. Tem uma pessoa ali mostrando, abrindo, colocando. Porque se você mostrar só um produto, por exemplo, você mostra uma foto do produto assim e destaca os benefícios. É diferente de uma pessoa falando, eu dei pro meu cachorro, teve esses tais benefícios. Essas são as diferenças que eu notei. Mostrar, né? Então a conexão de pessoa para pessoa é totalmente diferente de empresa para pessoa. Uhum. E como você conseguiu, como você teve o conhecimento na área do empreendedorismo, assim, como você adquiriu o conhecimento para poder criar a sua empresa? Eu acho que foi eu começar muito cedo que me trouxe muitos aprendizados.
com falhas e acertos, foi onde eu aprendi, fui me desenvolvendo no empreendedorismo. E a experiência é algo que conta muito. Então, quanto mais novo você começar, é melhor. Eu falo isso pra todo mundo. Tá. Pega não. E você, como você adquiriu esses conhecimentos e habilidades de empreendedor? Então, foi indo metendo as caras, foi me arriscando, como eu tava falando, foi se arriscando, foi tentando tirar o bloqueio da vergonha, do medo e começando mais cedo que eu pudesse. Principalmente no digital, porque a bagagem que eu peguei começando com 12 anos são 3 anos da minha vida que foram, economizados. É diferente de eu começar com 30 e com 33 ter a experiência que eu tenho hoje. Sim. Eu comecei com 12 e com 15 anos eu tenho uma experiência que vai demorar 3 anos, às vezes, para alguma pessoa ter igual. E você teve, eu tenho quase certeza, né, que você teve um mentor para você começar, para você ter uma base. Acho que todo mundo tem, né? Ah, todo mundo tem. Eu comecei, na verdade, vendo muito vídeo no YouTube. Mas eu tenho um mentor assim, eu já tive vários mentores, mas tem um que eu levo muito pro meu coração, que tem uma história muito legal, que é o Paulo Vieira. Eu não sei se vocês conhecem, acho que não. Ele é o escritor mais vendido no Brasil nos últimos 6 anos. O livro dele é o mais vendido no Brasil nos últimos 6 anos. E o que o Paulo Vieira é? Ele é um coach, mas ele também é mestre em negócios, teve diversos negócios. E foi num dia que eu tava passando uma livraria assim, e o livro mais vendido dele é O Poder da Ação, o nome, Poder da Ação. Que fala de você tirar do papel, não pensar 2 vezes e ir atrás do seu sonho. Sim. Resumidamente, né? E aí eu achei legal a capa, porque eu comprei pela embalagem, achei legal. Aí eu fui ler o livro, gostei muito. Aí eu falei meus pais lerem, que tipo, eu não podia deixar passar esse livro sem eles lerem. Aí eles gostaram muito, aí teve uma oportunidade que meu pai teve um trabalho junto com o Paulo Vieira. Aí eu comecei a frequentar, conheci ele, comecei a frequentar os treinamentos dele. Dali eu tirei uma base também de mentalidade muito forte para negócio. Ele foi um mentor assim que pegou na mão e ajudou de verdade mesmo. E pra você, é óbvio que todo mundo lida com críticas e críticas negativas ou algum comentário. Você levava esses comentários negativos, tipo, uma pessoa falar que não ia dar certo, do lado profissional ou você levava pro pessoal? Tipo, a pessoa falou que eu não vou ir pra frente, mas é porque eu não tenho capacidade ou porque é um produto diferente? É um produto diferente, mas não tem como fugir. Eu tenho que conscientizar as pessoas, porque ainda não é um produto consolidado no Brasil. Em outros países pode ser que já está bem consolidado, mas no Brasil é um negócio muito novo. Então, às vezes, acaba criando um medo de começo, mas eu acreditei tanto no negócio que eu não pensei nisso. Uhum. Eu só fui, e eu gosto tanto da ideia porque que eu fui e acabei deixando de lado esses medos e fui apresentar pro público esse produto, porque é um produto muito inovador. Uhum. E os seus planos agora? Tipo, como que você vê a sua empresa? O que você quer que, tipo... agora eu quero, sabe, ter... Porque você já tem físico assim ou é só pela internet? Não, legal. Físico eu ainda não tenho. Agora a gente tá no digital. A gente Digital, né? tá sentindo o mercado pelo digital, conhecendo o nosso público-alvo, quem é que mais compra, Sim. as cidades que mais compram. Ao invés de já, homens, né? Ao invés de já, eu gosto daquele shopping, vou colocar naquele shopping o produto. Então, antes de você colocar em qualquer ponto físico, eu acho, principalmente hoje, que muitas empresas têm que fazer isso, é você conhecer primeiro o seu público-alvo e vender pelo digital. E não já, né? E não já dar uma Meter a atacada cara, sem saber É aprofundadamente. aí que vem o arrependimento. Tipo, Exatamente. nossa. Às vezes você coloca num lugar assim que você acha que vai dar certo e no final não é o que você esperava. Sim. Então, tem que ter um estudo muito mais do que as pessoas acham que é. Tipo, eu vou criar uma empresa e bola pra frente. Tem muita burocracia por trás, tem a legalização do produto, a produção. E é uma coisa que não é fácil, é uma coisa que demora. Então, assim, eu acho que as pessoas têm em mente que é muito fácil criar uma empresa. Porque hoje em dia, você vê empresas surgindo do além, assim, Sim. entre aspas. E não é dá fácil, certo, assim. não. Se você vê por trás, é uma coisa muito maior do que parece. É um negócio... A facilidade maior hoje, eu acho que tá no digital. Mas
Tanto no digital quanto fisicamente, é um desafio muito grande você ter uma empresa. Sim. Muito, muito grande. Mas para quem é jovem, eu recomendo sempre começar pelo digital, porque é o lado que você mais consegue fugir dessas burocracias brasileiras. Sim. Principalmente tributárias, porque às vezes você não precisa ter um CNPJ. Com um mês você já consegue começar, porque senão vai ter um faturamento muito alto na internet. Então, às vezes, com um mês já dá para começar e você acaba fugindo um pouco dessa dificuldade que tem muito no empreendedorismo brasileiro. Sim. Uma dúvida que surgiu, assim, que a gente pensa sobre a embalagem. Ela é uma embalagem, assim, que ela segue a sustentabilidade, tipo, que vocês evitam ter algo que polua? Tipo, como você lida com a questão da embalagem mesmo, da produção e tudo? Sustentável, né? Nossa embalagem é muito diferente do mercado, porque é uma embalagem que usa menos plástico, é uma embalagem mais achatada, porque o tradicional do mercado hoje de suplemento, tanto pet quanto humano, é aquele cilindro, sabe, aquele cilindro grande, que vai às vezes acho que é 3 ou 4 vezes mais plástico do que isso aqui, que eu lembro que a gente fez um estudo na época. A caixa é menor, mas a gente não deixa de trazer uma identidade visual diferente. Mesmo com menos espaço, economizando mais material, a gente traz uma identidade visual muito diferente. Porque a gente quer sair do padrão de, às vezes a pessoa acaba achando que é um medicamento, né? Que nem falei várias Sim. vezes. Porque é um negócio novo no Brasil, então às vezes você olha um suplemento normal e olha o nosso se destaca muito pela embalagem ser totalmente Sim. diferente. Ninguém olha e pensa, né? Tipo, caraca, uma vitamina que. Sim. A pessoa cria curiosidade pela própria aparência, a Sim, pessoa vai aham. saber o que é. Que eu acho que esse que é o que mais, tipo, traz, tipo, ai, que curiosidade. Sim. Quero saber mais sobre isso. E eu tava pensando que você falou sobre o shopping e as concorrências, tipo. É porque você disse que aqui no Brasil não tem tanta, né? Sim, existe concorrência no Brasil. Existe duas empresas que são os benchmarks do mercado hoje, que são os que dominam o mercado, que têm as mãos no mercado, mas não trazem a proposta que a gente traz. Não tem o aroma e sabor de carne, a composição não é premium igual a nossa, mas já existe suplemento aqui no Brasil, deixando claro, existe suplemento pet aqui no Brasil, mas não está tão consolidado ainda e não tem uma ideia tão forte quanto a nossa. Esse que eu acredito que é o grande diferencial que me faz acreditar tanto na empresa. A gente falou de que as pessoas compram pela curiosidade e tem muito aquilo do não julgue o livro pela capa, mas tudo que a gente compra vai pela embalagem. Tipo, você Sim. olha, às vezes é um produto que ele é exatamente igual, que nem o que você falou, que tem suplementos para animais, mas se você vê, é uma caixa colorida do lado de uma caixa branca com uma escrita simples. Uhum. A gente vai pelo que chama mais atenção, né? Exatamente. Não existe essa frase, não julgue o livro pela capa, mas às vezes a gente sempre acaba julgando, querendo ou não, né, inconscientemente. E exatamente como você falou, às vezes a gente vê uma embalagem branca, com uma escrita preta, e vê uma embalagem toda colorida, com uma identidade visual diferente, chama muito mais atenção. E isso eu acho muito bacana no nosso produto. Lógico que é um detalhe, mas na questão de marketing e neuromarketing é um diferencial muito legal. E pra você, assim, como você definiu que é aqui que você quer estar e, tipo, eu quero estar aqui, eu quero seguir assim, em questão da empresa. Tipo, eu quero seguir isso, eu vou ficar aqui, é uma coisa que pra mim que eu considero sucesso. Sim, como eu falei, minha paixão sempre foi empreender. E eu acredito muito na empresa, acredito muito no negócio, acredito muito na solução. Então é isso que me motiva muito, que fala, o sucesso está aqui. E o sucesso também está naquilo de equilibrar todas as coisas. Isso para mim é o sucesso, a plenitude da vida é você conseguir equilibrar todas as coisas e se dedicar nelas o tanto que elas merecem. Uhum. E você teve influência dentro de casa? Tipo, seu pai é empreendedor, sua mãe, alguém assim? Meu pai é advogado, minha mãe é médica, mas, tipo assim, nenhum tem um negócio próprio que vende seu próprio produto, que vende, entendeu? Que tem o seu próprio produto. O que eles fazem são prestar serviços, né? Que o médico cuidar dos pacientes e o advogado é cuidar dos seus clientes. Mas a veia empreendedora vem um pouco de casa, sim, porque tem o apoio deles, muitas das vezes. Sou muito grato pelo apoio deles, eles acreditam demais na minha empresa, nos meus sonhos. Mas eu acho que isso incentiva bastante também um jovem a começar e a continuar.
eles se apoiarem, né? É, Apoiarem o seu apoio sonho. dos pais é É muito realmente muito importante. importante. Tipo, a parte de você ser gratificante, como que é pra você? Qual é a parte que você é mais grato por empreender? Eu acho que além de trazer a solução, e a solução natural, é influenciar outros jovens a ir atrás do seu sonho. É isso que me realiza, assim. Você vê que outras pessoas estão se inspirando em você por ir atrás do que elas gostam, por ir atrás do que elas sonham. E você falou de que você criou a empresa porque você não queria depender de ninguém na área profissional. Para você, o que seria ser a sua liberdade, a liberdade na vida pessoal, tanto na financeira, no estudo e tudo? É, então, poder trabalhar de onde eu quiser, ter meus horários, mas lógico, não é também, eu trabalho 2 horas por dia e já era, não. Às vezes, você ter essa liberdade de horário, às vezes acaba até sendo um pouco contraditório, porque às vezes uma Uhum. pessoa que tem um trabalho certo, ela trabalha, 10 horas por dia. Tem dia que eu já chego a trabalhar mais que isso, porque você cria esse horário, mas o tanto que você se dedica, acaba às vezes consumindo um tempo que você não consumiria trabalhando com um horário pré-definido de uma Aham. empresa, de um serviço. Você pretende fazer ensino superior, tipo, fazer faculdade, algum curso que possa, não só na área da empresa, mas você pretende fazer alguma outra formação que possa influenciar na sua formação da empresa? Ah, legal. Já cogitei muitos cursos, mas hoje existem muitos cursos que abrangem empreendedorismo, né? Só que hoje meu foco tá não é meu foco tá numa faculdade de business, de uma faculdade chamada Link. E ela fica aqui em São Paulo mesmo, é a única no Brasil que dá esse curso. Mas lógico, que existem muitos outros cursos que abrangem o empreendedorismo, como administração, que entra no empreendedorismo, direito, acaba entrando também. Mas o meu foco tá nessa faculdade. Tipo, como você se vê daqui, por exemplo, 10 anos? Ah, é uma pergunta que as pessoas fazem muito, mas às vezes é difícil de explicar, porque as coisas estão acontecendo na minha vida muito rápido, muito rápido. A empresa, aí começou a criar essa visibilidade muito rápido, matérias saindo no jornal, então as coisas foram acontecendo muito rápido. Mas eu pretendo, assim, a NutriPet ser uma referência no mercado, eu pretendo estar ajudando muitas vidas a ir atrás dos seus sonhos, mas é algo realmente imensurável, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e às vezes até fora do que eu esperava. Mais, né, do que você Sim, esperava? muito mais do que eu esperava. E você acha que como você tá agora, tá muito acima do que você imaginava ou você sempre imaginou que você estaria onde você tá agora? Tipo, quando você tinha seus 12 anos e começou com a venda de digital, você pensou assim, nossa, quando eu tiver 15 anos eu quero estar assim, assim e assim. Ah, não, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ajudar outras pessoas a empreender, que ia ser um grande empreendedor, mas pra mim isso aqui é só o começo ainda da trajetória, ainda é só o começo, mas mesmo assim já é muito gratificante ver pessoas se inspirando em você, a sua empresa começando a se tornar uma referência, se tornar um produto inovador, então ela começar a ser aceita pelas pessoas, a ideia do suplemento PET. Então, mas pra mim é só o começo ainda de toda a trajetória, de toda a jornada minha Uhum. no empreendedorismo. E por que que você... Porque você falou, né, que tá acontecendo muita coisa tão rápido, assim, que você não esperava. Mas por que que você acha que tá vindo tanto resultado, assim, em pouco tempo, que você nem esperava? Principalmente por pagar o preço. Naquilo que eu falei, de deixar de ir em festa, de deixar de ir alguns lugares que eu ia estar com meus amigos, que é Renúncia, né? renunciar. Determinação. Exatamente. É você ter a persistência de deixar de estar num lugar que você queria muito, tá? Pra fazer uma coisa que às vezes não é o que você queria estar fazendo, mas faz parte do seu sonho. Uhum. Então é pagar o preço. Eu acho que o que faz esses resultados acontecerem hoje em dia foi porque eu paguei o preço desde lá. Colher o que você estava plantando, né? Exatamente. Sim. E, tipo, na sua primeira venda, assim, quando você começou a ver que tava vendendo, assim, você ficou tipo, caraca, eu tô realmente ganhando dinheiro com uma coisa que eu gosto, que eu sempre sonhei. Como que foi essa Ah, reação? O que uma você sensação sentiu? que
uma felicidade imensa, imensa, imensa. A minha venda é marcante demais. É uma sensação que é de gratidão, felicidade, tudo. E é um negócio que você vê, realmente isso pode dar certo, realmente eu consigo manter uma vida, criar uma vida financeira com o meu sonho, seguindo o meu sonho, seguindo o meu O que você propósito. gosta. E na primeira venda, eu nunca deixei de fora meu Deus, né? Minha religião. Então, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer, ajoelhar, agradecer Sim. pela venda. E que viesse depois dessa muito, muito mais resultados. Alguma vez, assim, você pensou em desistir de fazer tudo que você estava fazendo, assim, você estava caminhando para fazer isso, e aí aconteceu alguma coisa, às vezes nem relacionada com isso, às vezes na escola, na família, que fez você pensar, falei, meu, eu acho que isso não vai dar certo e eu não quero mais. Tem momentos de dificuldade, mas eu nunca pensei em desistir, porque é um negócio que sempre foi uma convicção muito forte pra mim que ia dar certo. É porque se você não tem certeza, é melhor você parar, porque se você não tem certeza de algo, você tá perdendo tempo ali. Você não tem certeza. Eu tenho a convicção de que vai dar certo, que essa empresa vai dar certo, então é seu sonho, só segue. Mas se você tem dúvida, é melhor você parar no meio, porque a dúvida é um limitador. Sim. É aquilo, tipo, se você for começar pensando no fim, nem começa. Exatamente. E voltando à pergunta que eu tinha feito sobre, tipo, sua primeira venda, você vendo que estava ganhando dinheiro que você gosta. Você falou sobre você e seus pais. Como que eles ficaram? Eles, nossa, filho, parabéns. Tipo, como Eu foi? acho legal. Tem esses momentos de que eles ficam muito gratos, mas também tem aqueles momentos de cobrança, né? Porque, querendo ou não, você ser dono de uma empresa é muita responsabilidade. São pessoas que dependem do resultado dessa empresa para colocar comida na mesa, muitas das vezes. Sim. E tem os momentos de elogio e tal, mas também tem muitos momentos de cobrança, porque não é brincadeira você ter uma empresa, você cuidar de um negócio. Sim. Responsabilidade Ainda mais pra caramba. quando você tem um desafio jovem, né? Aham. É uma coisa, assim, que muita gente acha surreal você pensar. Tipo, é uma família, não às vezes a família que depende de você, mas é uma parte que depende do seu sucesso, tanto você Tá quanto a sua colocando, família. né? Pensa assim, não é como se fosse não uma pressão, mas aí você deixa de achar que é como se fosse um hobby e coloca como uma responsabilidade de que você pensa, isso vai me dar futuro e eu vou seguir nisso aqui e isso vai me ajudar na minha família. É o que você tem que pensar, porque quando você está com um negócio, você tem que pensar, além de seguir seu propósito, além de seguir seu sonho, tem que cobrir seu lado também, sua realização. Tem que ser sua realização. Então, você tem que equilibrar tudo e pensar em todos os lados, em todos os lados Sim. que você tem que colocar na balança e medir todos eles e deixar de um jeito que não vá... Você vai se dedicar aqui, mas vai se dedicar ali também. Você falou que você teve o apoio da sua família. Teve alguém da sua família assim que já comprou do seu produto? E a família. É porque o que eu vi é uma coisa muito real. Que é muito mais fácil o seu cliente se tornar amigo do que um amigo seu se tornar o seu cliente. Mas teve alguém assim, algum amigo que falou: Meu, eu vou te ajudar, eu vou comprar tantas unidades do seu produto, ou alguém da família? Já tive amigos que já ajudaram. Eu acho isso muito legal, mas quando você tem um amigo que vira cliente, ele sabe demais de você, ele te conhece demais, já viveu demais com você. Então, é muito mais fácil você vender para um cliente novo do que para um amigo que... É que o amigo leva muito no pessoal também, né? Exatamente. É diferente você vender uma pessoa que você... É uma nova experiência para ela, Sim. tanto para você, então... Uma pessoa nova que você está conhecendo. Da questão de vendas, como funciona para fazer as entregas? Assim, vocês têm uma área limitada, tipo, entrega só em São Paulo ou entrega, tipo, o Brasil inteiro? A gente entrega no Brasil inteiro hoje. A gente tem o frete grátis para São Paulo, para o estado de São Paulo inteiro. Mas a entrega é pelo correio também, pelo correio Jadlog, que é uma transportadora. E a gente faz o embalo certinho e a gente manda para a transportadora e ela envia diretamente para sua casa. Sim. E o Brasil todo está incluso e o estado de São Paulo é frete grátis para todas as cidades. E empresa física você vai querer abrir, assim, tipo, em vários estados? Ou só aqui em São Paulo? Aonde você mora? Eu pretendo abrir nos lugares, tanto na quantidade de lugares que eu conseguir, assim, o maior Aham. número Tem possível. várias filiais, assim, da Exatamente. empresa. Mas principalmente hoje a gente vai começar aqui por São Paulo. Sim. Hoje é por São Paulo que o nosso foco de início está aqui. Mas depois certamente expandir para os outros estados. Porque até
hoje nossas vendas estão aqui em São Paulo, né? Então, Sim. estão aqui no estado. E aquilo que você vai pelo que mais vende, né? Então, assim, se você tem um resultado maior aqui, automaticamente você pensa, então, eu vou abrir uma unidade aqui que vai render muito mais lucros e venda, conhecimento. E a questão da localização também, né? Que pode ser mais Sim, fácil para São você. Paulo E seus amigos, eles, tipo, te ajudam a divulgar? Eles te, sabe, motivam ou, tipo, tanto Legal, faz? legal. Alguns amigos, assim, uma grande parte dos meus amigos, eles me apoiam muito. Tem outros que, às vezes, Nem pergunta, nem nem perguntam, nem... quer saber. Mas muitos amigos, sim, eles apoiam muito, sempre estão me acompanhando. E esses amigos são, às vezes, que eu acabo influenciando, às vezes, também para atrás de instituições, Sim. criar seu próprio negócio. Mas, sim, é legal ter o apoio desses amigos. Eu tenho, eu acho isso muito importante, porque às vezes você tá ali num dia difícil, aí vai lá um amigo seu e fala, nossa, você que me inspirou a fazer tal coisa. Isso Que não é só os pais, né? Que, tipo, é uma Sim. motivação pra Sim. você. Você vê que as pessoas que estão ao seu redor... Que muitas das pessoas passam mais tempo com os amigos, colegas, do que com os pais, né? Sim. Então, se você vê que as pessoas que estão ao seu redor te motiva, é muito bom também. E você tinha falado, ai, que não sei o quê, que eu sou um dono de empresa agora. Eu fiquei, mano, que da hora, tipo, sabe? Muito, muito. Como que você vê você falando, tipo, eu sou o dono de uma empresa, eu tenho uma empresa com 15 anos. É uma experiência diferente, né? Porque não é todo dia que a gente vê um jovem que fala isso, né? Sim, e que dá certo, que realmente Sim. foca, E né? que vive isso. É porque os jovens hoje também, além de se importar muito com a opinião dos outros, eles querem os resultados rápidos. Eles querem o resultado muito rápido, muito de imediato. Então, às vezes, ele começa um negócio digital, 2 semanas depois já quer ter um resultado, 1 semana depois. Então, o segredo do negócio, do empreendedorismo é a consistência. Sim. E agora, assim, só pra gente encerrar, um recado que você daria para os alunos da escola que estão querendo começar a empreender. O recado que tem que deixar tudo acontece no seu tempo, tudo acontece do jeito que tem que ser. Você parar de se importar um pouco menos com a opinião dos outros vai te ajudar demais, que a gente falou aqui do medo, da vergonha, que Sim. é um limitador muito forte hoje nos jovens. E você ir atrás do seu sonho, pagar o preço, às vezes deixar de estar em um lugar que você vai se sentir feliz Renunciar. momentaneamente para trabalhar o seu futuro, para criar o seu futuro. Então, é você trocar o momento pelo futuro. Não pensar só no hoje, né? No agora. Exatamente. Pensar daqui mais pra frente. Exatamente. Porque você viver pensando nos outros, você se martiriza muito, né? Você se cobra demais. Porque, não que todo mundo pense assim, mas você viver pensando em você mesmo vai ser muito mais fácil. Porque você viver pensando nos outros, assim, tipo, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu tenho medo de alguém achar ruim. Sim. Ou as pessoas acharem que é algo muito fora do comum e achar estranho. Te julgar pelo que você faz Sim. também. É uma coisa que você tem que aprender a viver sem lidar com o que os outros vão falar, sem pensar na opinião alheia. Uma frase que eu levo muito pra mim é: quem vive pra agradar os outros nunca vai agradar a si mesmo. Nossa, Então- sim, realmente. Tipo, você vive pelos outros, né? Você não vive sua vida, você vive a vida dos outros. Sim. Você cria uma vida para as pessoas para que você agrade todo mundo. E aí, esse negócio de se importar, meu, você vai ficar se portando, sabe? Às vezes você acha que tá todo mundo ligando pra você, tá todo mundo, Exatamente. tipo, nossa, que nem a gente chega num mercado, aí a gente fica, meu Deus, que vergonha, tá todo Sim. mundo olhando pra mim, Sim, isso é quando muito na real. verdade tá todo mundo, Daqui 3 minutos ninguém mais lembra nem da cor do sim. seu cabelo. não tem É. ninguém, só que na verdade não tem ninguém olhando pra você, ninguém olhando você pra que tá, você. é a mente, Exato. é É esse umas negócio de, paranoias, assim. é esse né? negócio de você ter controle da sua mente. Isso é o que bloqueia qualquer jovem hoje. Acho que é o maior bloqueador do jovem hoje essa paranoia. Sim, Dos olhares, mas assim. na verdade Você- não tem ninguém, Sim, às vezes você acha que tá todo mundo falando de você, te julgando, mas não tem é a ninguém- sua mente. às vezes não tem Aham. ninguém olhando pra você. Ninguém... Tem uma coisa que é muito mais das meninas, de olhar de cara feia. Às vezes não é nem o olhar da pessoa. Você tá vendo do lado de fora, você não sabe o que a pessoa tá pensando. Sim, Então, às vezes eu olho pra cara de alguém assim, mas às vezes você tá, sabe, pensando. sim. Aí alguém fala, nossa, ela não gosta de mim porque ela me olha de tal jeito. Mas é porque você tá julgando os outros sem saber o que eles estão pensando. Sim. Então acaba sendo um julgamento de si mesmo pro outro, né? Você acaba tirando uma conclusão que não existe.
É, muito. Mas isso é tão comum, tipo, todo mundo olha um pra cara do outro e Sim, fica. sim. Então, eu gostaria de agradecer, viu, por você ter tirado um tempo, vindo aqui, contar a sua história pra gente, pro colégio, né, Benvenuto. E é isso. Que dê tudo certo, né? Pra você, que você cresça cada vez mais. Pra quem sigam ele, gente, aí no Instagram dele, viu? Ajudem ele, porque não é todo dia que a gente vê um jovem de 15 anos empreendendo, né? Tendo essa mentalidade, como a gente já havia falado. Uhum. É isso que a Helena falou, de agradecer. Obrigada por ter comparecido aqui ao Eu que podcast. agradeço, pela oportunidade do colégio Benvenuto, pelo Pod Educando, foi assim, um bate-papo incrível. Eu acho que daqui vai caindo ficha e vai tirando cada vez mais aprendizados. Sim. E pra mim, eu achei assim, foi muito gostoso a conversa, foi muito legal. E espero que eu tenha deixado o recado de que as pessoas têm que ir atrás dos seus sonhos, parar de se importar com a opinião dos outros, de viver pela vida dos outros e viver a sua própria vida, vai atrás dos seus sonhos. E para de se limitar. Às vezes é a gente mesmo que se limita. Sim. Isso não existe, às vezes, esse Nossa julgamento. mente. É a nossa mente mesmo que acaba nos bloqueando. Sim. Então, eu só queria agradecer pela oportunidade de hoje, pelo convite. Foi incrível. Obrigada. E Obrigada. gostei muito da conversa. E foi isso, gente. Gente, Obrigada, obrigada. viu? Eu queria agradecer vocês por terem ficado até aqui, assistido até o final. E é isso, até o próximo Pode Educando.